Eu tenho uma pergunta para você. Será que em algum momento, quando um desenvolvedor está criando um jogo, ele imagina ou sabe que está criando o começo de um legado? Isso foi o que aconteceu com The Need for Speed, uma das franquias mais influentes entre os jogos de corrida. No vídeo de hoje, a gente vai descobrir como foi que tudo isso começou. Hoje é dia da história de The Need for Speed e vai ser agora, só vem! E aí, topzeiros, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou o Ed e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se você caiu de uma etiqueta G, por aqui você caiu no Pet Start, onde videogame é uma das melhores coisas da vida. Então tamo junto e vambora! Quem é fã de Forza ou Gran Turismo pode ter a certeza de que se essas franquias existem hoje é porque foram influenciadas em algum momento pelo legado de The Need for Speed. Jogos de corrida fazem parte do universo dos videogames desde o seu nascimento. Games como Enduro, Pole Position, Road Fighter, Top Gear, F-Zero e tantos outros, cada um deles tentou trazer a velocidade para as mãos do jogador, que segurava um controle com ou sem gordura de salgadinho, como se estivesse dirigindo um carro de verdade. Completar a volta no menor tempo possível, ultrapassar, parar por falta de combustível ou até crashar em um muro ou no próprio adversário. Tudo isso sempre fez parte da diversão e da sensação de estar pilotando um carro em alta velocidade dentro de um game. Durante muito tempo, jogos de corrida tiveram uma pegada de arcade e passavam longe de ser realistas. Eram partidas rápidas, jogadas sem se preocupar com coisas como física, lógica ou razão. Muitas vezes esses jogos eram maravilhosamente exagerados e coloridos em nome da imaginação. Games assim eram criados lindamente como pura forma de entretenimento e eram feitos para divertir e nada mais. Mas e se um jogo de corrida fosse mais realista, tanto no visual quanto na forma de jogar? Será que esse realismo faria o jogo ser mais divertido ou interessante? Ou será que esse game colocaria o jogador pra dormir de tanto contar carneirinhos enquanto dirigisse de forma cautelosa em uma estrada monótona tentando chegar em segurança do ponto A ao ponto B? Definitivamente o realismo por si só não faz um jogo de corrida ser mais interessante ou divertido. E a pergunta é, será que tem um meio termo? Será que tem como combinar o melhor dos dois mundos? The Need for Speed surgiu em 1994, inicialmente para o 3DO pelas mãos da Electronic Arts, especificamente pela Electronic Arts do Canadá. Mas a história de The Need for Speed começou a ser construída muito antes disso. Olha pra essa figura, muitos de nós se lembram de Don Matrix como aquele mala que destruiu o lançamento do Xbox One. Só que por incrível que pareça, antes de ganhar a vida destruindo a reputação de consoles, Don Matrix foi um desenvolvedor de games. Junto com seu parceiro Jeff Sember, ele fundou uma desenvolvedora de jogos chamada Distinctive Software Inc., a DSI, no Canadá. E eu sei que você pode estar curioso a respeito de que tipo de jogos a desenvolvedora do Don Matrix fazia, e o que é que isso tem a ver com The Need for Speed. O catálogo de games da DSI é cheio de conversões de jogos de arcade dos anos 80 para computadores como o Apple II, Commodore 64 e Amiga. E não se anime, porque boa parte dessas conversões mereciam estar no quadro dos piores jogos do mundo. São versões desconstruídas de clássicos da SEGA como Afterburner e Altered Beast, ou até mesmo da Konami como Super Contra ou Castlevania. E eu sei que nada disso parece muito promissor até o momento. Mas nem só de reimaginar clássicos vive uma empresa. Apesar de pequena, a DSI também desenvolvia jogos originais. E ela fazia isso com a ajuda de outras empresas, tanto no desenvolvimento quanto na publicação e distribuição dos games em território americano. Uma das empresas que trabalhou bastante com a DSI foi a Accolade, uma desenvolvedora americana fundada por ex-funcionários da Activision. Juntas, DSI e Accolade publicaram vários jogos de esportes como Fight Night ou Hardball, mas também vários jogos de corrida. Carros sempre foi um interesse comum entre o Don Matrix e o Jeff Sember, e naturalmente esse interesse acabaria se transformando em games uma hora ou outra. E essa hora foi em 1987 com um game chamado Test Drive. E é aquela história, hoje Test Drive não parece grande coisa, mas em 1987 ter um jogo como esse pra jogar em casa explodiu o cabeção do povo. Não eram carros genéricos, o jogador podia jogar com Lamborghini, com a Lotus Esprit, com Corvette C4,
com Porsche ou até com a Ferrari Testarossa que ficou famosa no OutRun da Sega. Visão de dentro do carro, uma estrada perigosa de 2 pistas na beira de um penhasco cheia de tráfego com direito até a caminhões. Test Drive foi um sucesso absoluto, vendeu mais de 500 mil cópias, um número impressionante para aquela época, ainda mais em se tratando de um game para computadores pessoais. Não tinha jeito, jogos de corrida estavam no DNA da DSi, porque a DSi também fez uma conversão para o DOS do clássico de corrida da Sega. Das estradas, ela passou para as pistas de Fórmula 1 com Grand Prix Circuit, e depois de volta às estradas com a sequência de Test Drive e o Test Drive 2 The Duel. Parecia que a DSi tinha encontrado seu caminho no mundo dos videogames, como sendo referência em jogos de corrida com uma pegada mais realista. Foi nessa fase que a empresa foi comprada pela Electronic Arts por cerca de 10 milhões de dólares e se transformou na EA Canadá. Agora chegou a hora de apresentar para vocês o Hanno Lemke. Ele foi um funcionário da DSi desde a época do Test Drive e estava envolvido de corpo e alma com os jogos de corrida, que foram o caminho para o sucesso da empresa. Só que por maior que fosse esse sucesso, para o Hanno ainda faltava alguma coisa naquele jogo de corrida. Faltava aquela sensação de velocidade que só os games de corrida de arcade conseguiam proporcionar. Só que trazer essa velocidade para os games domésticos, que tentavam ser um pouco mais realistas, não era tarefa simples, porque essa tarefa esbarrava na tecnologia da época. Quanto mais o game se preocupava com coisas como física, colisões, modelos tridimensionais, cada vez mais abria mão da sensação de alta velocidade demonstrada na tela. Porque calcular o realismo consumia quase todos os recursos do poder de processamento do hardware disponível entre o final da década de 80 e o comecinho da década de 90. Depois de Mario Andretti's Racing Challenge de 1991, essa limitação tecnológica fez a antiga DSi dar uma pausa nos games de corrida, e ela passou a se dedicar aos títulos para o que veio a ser a EA Sports. Mas essa foi uma pausa apenas temporária, porque dentro da EA, a DSi teve acesso a um cara que era apaixonado por games e estava criando o seu próprio videogame. Claro que eu tô falando do Trip Hawkins e do 3DO. Segundo Hanno Lemke, Trip Hawkins deixou todo mundo maravilhado com as promessas do que o 3DO seria capaz de fazer. E passou uma tarde falando como os jogos seriam lidos direto dos CDs com uma imensa capacidade de armazenamento, o que garantia uma quantidade muito maior de conteúdo para os jogos. Como hardware dedicado ao processamento de gráficos poligonais em tempo real, teria direito até a texturas e iluminação, e o áudio do videogame seria com qualidade cristalina de CD. Tudo isso deu a esperança de que aquela barreira tecnológica parecia ter sido rompida. Hanno Lemke estava convencido de que havia chegado a hora para um game de corrida com uma proposta mais realista ter a mesma sensação de velocidade, liberdade e fator de diversão de um game de arcade como o OutRun. Com o 3DO, finalmente aquela necessidade de velocidade seria suprida. Em 1992, The Need for Speed começou a ser desenvolvido, mas por onde começar? Hanno Lemke foi direto na raiz da questão. Ele queria entender o que fazia dirigir em alta velocidade por uma estrada ser uma experiência tão recompensadora. E mais importante, ele queria descobrir como traduzir essa experiência para dentro de um jogo. Nessa hora, a gente tem que lembrar que as soluções mais geniais muitas vezes são as mais simples e eficientes. O Hanno pegou emprestado o carro do chefe, um Porsche 944 Turbo, e deu um jeito de fixar uma câmera no capô desse carro, e literalmente saiu gravando por aí como o cenário se movia da perspectiva de um carro acelerando a mais de 100 milhas por hora. Pra gente ter noção dessa velocidade, milha é uma unidade de medida usada em território americano, é o equivalente mais ou menos a 1,6 km. 100 milhas por hora então é mais ou menos 160 km por hora, também conhecido aqui no Brasil como multa de 700 pontos na carteira de motorista. O Hanno Lemke não sabia, mas ao fixar uma câmera no capô do carro ele tinha acabado de criar o conceito de câmera de ação. Além disso, os passeios filmados em alta velocidade também inspiraram os 3 cenários que foram parar dentro do jogo: a cidade, a costa litorânea e os Alpes. Pouco a pouco o jogo foi tomando forma e foi ganhando personalidade. E o que era para ser um simples jogo de corrida, acabou ganhando uma cara de corrida clandestina com um jeitão cinematográfico. Muita gente não sabe, mas o climão de The Need for Speed foi inspirado por uma única cena de um filme de 1984 chamado
Against All Odds. Nessa cena, dois rivais, um dirigindo um Porsche e o outro uma Ferrari, disputam uma corrida no meio do tráfego natural de uma cidade, passando por sinal vermelho, dirigindo na contramão, com direito até a um doguinho no banco de passageiro. Olhando essas cenas, não tem como negar que a inspiração de The Need for Speed veio diretamente daí. O clima do jogo é todo muito parecido com essa cena de perseguição do filme. Rivalidade, carros chicosos, rápidos e tocando terror no meio do trânsito normal. The Need for Speed foi o Velozes e Furiosos antes de Velozes e Furiosos ser Velozes e Furiosos. O game tem vários modos de jogos diferentes, mas o modo que você realmente vai querer jogar é o Head to Head. Esse é um modo inspirado diretamente pelo filme e também é o modo mais completo. Além da competição direta entre dois rivais do ponto A ao ponto B e dos obstáculos de trânsito como os demais veículos que estão ali vivendo seu dia a dia normal, The Need for Speed tem um elemento que transformou o jogo: a polícia. Desde o primeiro game, a polícia esteve presente, no começo em um papel mais de coadjuvante, uma forma de aumentar a tensão durante as partidas e dificultar um pouco a vida do jogador. Acelerar demais tem a consequência que pode chamar a atenção da polícia, e isso pode resultar em multas ou até mesmo em prisão. Felizmente, os carros também vêm equipados com um detector de radar, o que torna possível dar aquela trollada básica nas autoridades, desacelerando quando está próximo de um carro de polícia e voltando a acelerar depois que passar por ele. Claro que isso nem sempre é possível, porque o objetivo do jogo é chegar na frente do adversário. Desacelerar pode não ser uma opção, e nesse caso o jogador vai ser perseguido pela polícia durante a corrida. Nos jogos seguintes, tanto a polícia quanto as perseguições ganharam bem mais protagonismo, mas os outros games podem ser assunto para outro vídeo. Hoje o foco é no primeiro jogo. E falando em foco, eu tenho que te lembrar que se você tá curtindo o vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever se ainda não for inscrito. Não deixa pra depois, senão você acaba esquecendo. Faz isso agora, porque é assim que você fortalece o canal. Até aqui a gente já falou sobre como o jogo foi concebido, mas a gente não pode esquecer que em The Need for Speed a estrela do jogo não é o jogador ou o adversário, mas sim os carros. E não dava para ter apenas carros genéricos dentro do jogo. Para o game ficar convincente, os carros selecionáveis tinham que ser o que havia de mais bilonga das galáxias para a época. Acura NSX, Corvette, Dodge Viper, Ferrari, Lamborghini Diablo, Mazda RX-7, Porsche 911, Toyota Supra Turbo e o Warrior PTO E2. Nesse game, todos os carros são reais e bem diferentes entre si, não só na aparência, mas também na performance. Alguns carros são mais rápidos, outros são melhores de manobra e assim por diante. Cabe ao jogador descobrir qual carro é melhor para cada situação e qual deles se encaixa no seu estilo de jogar, já que pelo menos nesse primeiro game não era possível modificar os atributos do carro. Agora, uma coisa era ter os carros recriados em polígonos dentro do jogo, outra coisa era mostrar os carros reais. The Need for Speed é recheado de FMVs, os vídeos em tela cheia, que nesse caso são filmagens com atores que mostram os carros de verdade. Hoje algo assim é tão comum que não impressiona mais ninguém. Mas em 1994 isso era o que tinha de mais avançado, era como ver um filme dentro de um videogame. E o mais impressionante ainda é que esse era um jogo sem fama alguma e sem certeza de sucesso. The Need for Speed ainda tinha muito a provar e não tinha um orçamento de produção milionário à disposição. Então como é que foi possível colocar carros reais, de luxo e caríssimos dentro de um jogo de videogame? O jeito foi pegar o telefone e ligar para os pastas que tinham esses carros. Era questão de ter a cara de pau de pedir a caranga emprestada, explicando como e para que seria usada e que faria parte de um game de corrida. Se você tivesse um carro de luxo, você emprestaria para que ele fizesse parte de um game? Fato é que gente suficiente topou participar da brincadeira. E a certeza que muito do apelo de The Need for Speed vem justamente da gente ver os carros de verdade e depois poder pilotá-los dentro do jogo. Tem um ditado que diz: onde tem vontade tem um caminho. E a vontade dos desenvolvedores de fazer um jogo massa era tão grande que a falta de grana não foi impedimento algum. E a prova tá aí. Um dos fatores mais atraentes do game foi fruto de um improviso causado pela falta de verba. E hoje tem games com orçamento praticamente infinito que chega nas nossas mãos sem sequer funcionar direito, todo quebrado e bugado. Que diferença! Não sei se você já reparou, mas o título completo do jogo original no 3DO é Road Track Presents The Need for Speed.
Road Track foi uma revista especializada em carros que era bastante relevante no setor no meio dos anos 90. Na busca pelo realismo, todas as informações técnicas dos carros que aparecem em The Need for Speed vieram diretamente de uma publicação especializada. Coisas como potência do motor, estética do interior dos carros, os diferentes sons que cada motor fazia e até as características de como cada carro se comportava. Tudo isso foi integrado no jogo graças às contribuições da Road Track. Mas tem pelo menos uma coisa em The Need for Speed que desconsiderou a busca pelo realismo em nome da diversão: as colisões. Não é novidade pra ninguém que carros em alta velocidade se envolvem em acidentes a todo momento. Batidas, capotagens, raladas e coisas do tipo. A Electronic Arts tinha até físicos de plantão prestando consultoria para garantir que até as capotagens tivessem um comportamento parecido com o que aconteceria no mundo real. Mas na hora de testar o jogo com jogadores de verdade, o gameplay ficava muito mais divertido quando os acidentes eram exagerados e imprevisíveis do que quando eram mais fiéis às leis da física. Certeza que o Hanno Lemke deve ter se lembrado de como era divertido ver a Ferrari Testarossa de OutRun capotar lindamente. E ele tomou a decisão de abrir mão do realismo para deixar o jogo mais divertido. Uma decisão super correta na minha opinião, porque eu defendo que o objetivo dos jogos no fim do dia é entreter e divertir. The Need for Speed não era para ser um simulador de direção sonolento, mas sim um jogo divertido pra preula. O balanço entre o realismo e diversão deu muito certo e The Need for Speed foi um sucesso absoluto. A versão do 3DO, quando chegou, deixou todo mundo babando. No entanto, a gente sabe que o 3DO como produto comercial não teve vida fácil. Foi um console extremamente caro e inacessível para muita gente. The Need for Speed é um jogo tão massa que não poderia amarrar o seu destino ao destino do console 3DO. Quando ficou claro que o jogo tinha um gigantesco potencial econômico, The Need for Speed tinha que chegar ao maior número de pessoas possível, e o 3DO não era o melhor caminho para isso, porque a gente sabe que esse videogame teve vida muito curta. No ano seguinte, em 95, foi a vez do PC receber a sua própria versão de The Need for Speed, com gráficos e engine melhoradas e até 2 percursos a mais. Em 1996 foi o ano de The Need for Speed chegar aos outros consoles. PlayStation e Saturn tiveram versões bastante competentes e até parecidas. No Japão, a versão de PlayStation ganhou outro nome e o game ficou conhecido como Overdrive, inclusive ganhando versões exclusivas. O primeiro Need for Speed foi só o começo de um legado de mais de 20 jogos que ganhou até um filme em 2014, estrelado pelo Aaron Paul, o Jesse de The Breaking Bad. Um filme que eu ainda não assisti e, dado o histórico de filmes de videogames, eu não tenho pressa alguma de fazer isso. Mas se você já assistiu, me conta aí o que você achou. Dá pra considerar o Hanno Lemke como sendo o pai de The Need for Speed, e ele participou diretamente de muitas versões do jogo, e foi nas mãos dele que a franquia atingiu o seu auge. The Need for Speed continua nativa, teve altos e baixos e passou por muitas mãos diferentes. Mas não tem como duvidar da importância e da influência que a franquia teve para os games de corrida. Enquanto existia a necessidade por velocidade, The Need for Speed também vai continuar existindo, mesmo que seja pelas mãos da Electronic Arts. Eu tenho muitas lembranças do primeiro jogo, do Carbon e do Hot Pursuit, mas quais são os jogos favoritos da franquia pra você? Você acha que ainda tem espaço para The Need for Speed voltar aos seus melhores dias? Ou já tem opções bem melhores no mercado? Me conta aí nos comentários. Eu quero dar as boas-vindas aos novos apoiadores Samuel Corradi, Carlos Eduardo Covre, Wolfstep, o Gilberto Porto, o Bilha e o Fernando Reuel. Aos que renovaram, Otávio Augusto por 5 meses, Shin Nightmare também por 5 meses, o Edom Monteiro por 14 meses, Felipe Diniz por 4 meses e o Diego Souza por 1 mês. E também aos que fizeram um upgrade, o Rafael Santos se tornou um Top Zero Master, o Diego um Top Zero Gold, o Cadu Garcia, Fábio Wade, Rodrigo Fricati Morales, todos eles se tornaram Top Zero Silver. Muito obrigado pela força que vocês sempre dão pro canal, ajuda demais, às vezes me faltam até palavras para agradecer. Espero que você tenha gostado do vídeo e se por acaso você tem um amigo que gosta desse assunto, compartilhe o vídeo com ele, que você ajuda o canal a alcançar mais pessoas. Dá uma olhadinha também na descrição embaixo do vídeo, que ali tem tudo o que você precisa para acompanhar o canal de perto e não perder nada. Camisetas, moletons, Telegram, Discord, como virar apoiador do canal se você puder e quiser, tá tudo ali. Valeu pela presença e, como sempre, jamais se esqueça que videogame é uma das melhores coisas da vida. Paz!